Boa noite, pessoal. Paz seja com todos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você. Para mim é um privilégio estar falando com você. Hoje seria o nosso culto de domingo, né? Então nós estamos trazendo uma palavra para poder preencher essa lacuna do culto de domingo aí, tá bom? Então vai ser bem rapidinho aqui. Eu queria falar com você um tema atual no momento, que é vencendo a ansiedade, né? Vencendo a ansiedade. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo esse momento de crise aí, de doença, de enfermidade. Muitos de nós nunca passamos por isso e muitas pessoas estão ansiosas em relação ao que vai acontecer na sua vida, em relação ao que vai acontecer com o seu futuro, na sua casa, em todas as áreas da sua vida. Então, bem rapidinho aqui, para definir esse termo sobre ansiedade aqui. O que é ansiedade, né? Talvez você esteja passando por um momento de ansiedade e você talvez não percebeu que você está sofrendo com isso, né? Ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações do cotidiano. Então a ansiedade é esse medo, talvez essa preocupação excessiva, esse medo que você está em relação ao seu futuro, ao que pode te acontecer. Todos nós vivemos um momento de ansiedade, todos, eu, você. Então existe a ansiedade, por exemplo, ansiedade, eu vim trazer essa palavra para você nessa noite e eu fiquei ansioso porque hoje eu tinha que trazer essa palavra, mas é uma ansiedade que ela passa. Talvez você fique ansioso porque você vai prestar um concurso, porque você vai viajar ou algo semelhante. Uma ansiedade que passa e às vezes tem uma ansiedade boa, né? Passou aquele momento, acabou. Mas uma pessoa que vive uma crise de ansiedade é algo constante, é algo que domina ela por um período grande de tempo. E às vezes ela não percebe que tem essa ansiedade. E isso atrapalha o seu convívio social, o seu convívio, o seu relacionamento com família, o seu relacionamento conjugal. Então eu poderia destacar aqui sintomas de ansiedade. Existem muitos sintomas de ansiedade, né? Por exemplo, um nervosismo constante, ou a pessoa começa a comer muito, né? Começa a saltar a geladeira durante a noite, para tentar curar essa ansiedade, ou a pessoa começa a ter pensamentos ruins constantemente, ou a pessoa também ela não dorme, perde o seu sono, não consegue dormir e assim por diante. São pessoas que estão vivendo uma crise de ansiedade neste momento, e isso, como eu disse, perdura muito tempo, dura muito tempo, né? Então nós temos que aprender a diferenciar o que é uma ansiedade passageira, um momento, ou o que é uma ansiedade que está nos prejudicando, né? Algo que está durando muito tempo. E Jesus é o nosso terapeuta. Talvez você já buscou uma terapia aí, mas eu quero dizer que a Bíblia, através de Jesus, ele tem a melhor terapia para nós, que é a sua palavra. E ele nos deixou aqui uma lição aqui de como vencer a ansiedade. Jesus, o próprio Jesus, o texto que eu vou ler aqui, são as palavras do próprio Jesus para mim e para você. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 25. Olha o que fala aí, Mateus 6, 25. Diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento,
e o corpo mais do que as vestes. Então, o próprio Jesus, vendo a necessidade das pessoas naquele momento, e essa palavra se aplica para mim e para você, ele diz: não fique ansioso pela sua vida, quanto que você vai comer, quanto que você vai vestir. E ele fala assim: não é a vida mais do que o alimento. O alimento não é mais importante do que a vida. As vestes não é mais importante do que o corpo. Então nós temos que ter essa razão, essa consciência na nossa mente, de que Jesus está falando aqui para a gente tirar, não ficar ansioso, não andar ansioso em relação à nossa vida. Ele nos dá dois exemplos aqui para a gente observar no texto, que está no versículo 26 e no versículo 29. Ele fala para nós observarmos os pássaros que voam no céu, as aves que voam no céu, porque elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros. Talvez você tenha semeado muito, você tem guardado dinheiro, aquela preocupação de você ter para hoje, para você se manter amanhã, né? E ele diz aqui que as aves não semeiam nem ajuntam nem ajuntam os celeiros, contudo o nosso Pai Celeste o sustenta. E assim também os lírios do campo, eles também não semeiam nem ajuntam, mas o próprio Deus dá as suas vestes. E ele faz uma comparação até com os lírios do campo, que depois que eles morrem, eles são lançados no fogo. E será que nós não somos mais importantes do que as aves? Nós não somos mais importantes do que os lírios do campo? Então Jesus faz essa comparação e diz e dá esta palavra. E no final do versículo 30 ele fala assim: quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então, se ele sustenta as aves, se ele sustenta as árvores, a natureza, quanto mais a mim e a você. Mas ele percebe naquele momento que as pessoas não estavam tendo uma fé suficiente. Talvez é o seu caso neste momento, você não está tendo fé suficiente que você vai vencer este momento. Então essa preocupação tem causado uma ansiedade, um transtorno na sua vida, e você tem até duvidado que você é capaz de, em Cristo Jesus, que nós sozinhos nós não conseguimos vencer, mas que você é capaz de, em Cristo Jesus, vencer este momento, essa ansiedade, este pavor, este medo diante de tanta notícia ruim. O versículo 27 fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, o que o texto fala aqui? Qual de nós, tanto eu como você, quanto você, por mais ansioso ou preocupado que estejamos, podemos acrescentar um curso, ou podemos acrescentar um tempo a mais, anos a mais ao curso da nossa vida? Ninguém. Então, não adianta você ficar tão preocupado em relação ao seu futuro, né? O amanhã pertence a Deus, né? Você fica tão preocupado e de repente amanhã acaba tudo, né? Talvez Jesus vem para você aí, o seu tempo aqui acabou e você não aproveitou os momentos que você poderia aproveitar de paz com a sua família, de alegria, de ter prazer em viver. Você não aproveitou, acabou o seu tempo, a sua senha chegou, você parte daqui e você não viveu esses momentos bons na sua vida. Por quê? Porque a ansiedade, a preocupação tomou conta da sua vida. No versículo 31, o texto diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Então, pessoal, não fica só inquieto com essas preocupações. Tem pessoas que nesse momento a preocupação dela gira em torno disso. Meu Deus, o que eu vou fazer em relação ao meu futuro? O que eu vou fazer em relação à minha vida? O que eu vou fazer para comer amanhã, para me beber amanhã, para me vestir amanhã? Então talvez a sua vida está girando em torno dessas preocupações. Então você já está vivendo uma crise de ansiedade na sua vida, e isso vai trazer prejuízo a você,
A ansiedade também ela traz dores físicas, dores musculares e também traz transtorno mental, gera falta de paz. Então, se você, Jesus está falando aqui, não fique inquietos, não fiquem preocupados com essas coisas. Mas talvez você fale assim para mim, você está falando isso, mas você não está no meu lugar, você não está vivendo aquilo que eu estou vivendo. Realmente, eu não sei o que está acontecendo com você, realmente eu não conheço a sua casa, a sua família. Mas Jesus fala na sua palavra, aqui no versículo 32, ele fala assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, irmãos, você que está me assistindo, Jesus fala aqui que Deus, Ele sabe que você necessita de alimento. Deus sabe que você necessita comer, beber, se vestir. Deus sabe da minha e da sua necessidade, né? Então o mal não é você ficar pensando, você tem que pensar em relação ao seu futuro, mas o errado é quando você coloca esses pensamentos, essas coisas como prioridade na sua vida. O seu pensamento é só isso, como eu disse. Aí você deixa de se ocupar nas coisas de Deus. O texto fala aqui, no versículo 33, fala assim, olha o que o próprio Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então aqui Jesus, ele nos dá a receita, como vencer essa ansiedade, essa preocupação. O que ele fala? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que está falando de reino aqui, irmãos? Quando falamos de reino aqui, estamos falando de uma autoridade que é o próprio Deus, né? Então ele está falando aqui de prioridade, de você priorizar o reino de Deus, de você priorizar a Deus na sua vida. Quando você prioriza Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele se incumbe de cuidar de mim, de você. Ele cuida da minha vida, da minha família. Ele cuida da sua vida, da sua família. Mas para isso eu tenho que colocar em primeiro lugar, como primazia na minha vida, o reino de Deus. E continua o texto: o reino de Deus e a sua justiça, né? Qual foi a maneira que Deus colocou justiça na terra para que eu e você tivéssemos o direito ao perdão, tivéssemos o direito à bênção, à vitória? Foi o seu próprio Filho Jesus. Então Jesus, Ele é a nossa justiça. Jesus, Ele é a nossa força. Jesus, Ele é o nosso sustento. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso companheiro. Jesus é aquele que conhece a mim e a você por dentro. Então busque a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela nunca falha. A justiça de Deus, ela nunca vai falhar na minha vida e na sua vida. Então quando eu e você entender que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois a sua justiça, são as duas coisas que andam junto, então todas as coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu entendo isso, o texto diz aqui que todas as coisas nos serão acrescentadas. O que são essas coisas? São lá o alimento, a comida, a bebida e tudo mais que causa preocupação, tanto para mim quanto para você. Então eu vou buscar a Deus, Ele vai acrescentar, ou Ele vai dar o suficiente para a nossa sobrevivência. Às vezes as pessoas também ficam ansiosas porque ela está buscando algo que não é um sonho para a sua vida, não é um objetivo completo para a sua vida, né? Então assim, atrás de um sonho existe Deus, mas atrás de uma ilusão tem pessoas que estão se iludindo, existe o próprio diabo agindo. Então um sonho te aproxima de Deus, mas uma ilusão te afasta de Deus. Talvez você está ansioso também,
porque você está buscando alcançar algo que não é para você no momento, que você não está nem preparado para receber. Então isso também traz transtorno para você. Então, mas busque sonho, e que esses seus sonhos possam te aproximar de Deus. Então faça uma reflexão aí de tudo aquilo que você está pedindo. Talvez você tenha uma vida estabilizada, mas você está pedindo algo para Deus hoje que não te aproxima de Deus, pelo contrário, te afasta de Deus. Então não é o primeiro lugar Deus, não. O primeiro lugar talvez seja esse seu objetivo, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E o versículo 34 fala assim, ó: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, pessoal, não fique aí preocupado, inquieto pelo dia de amanhã. Resolva os seus problemas hoje. Resolva as suas questões hoje. Basta a cada dia o seu próprio mal. Estou me lembrando aqui que o povo de Deus, quando estava passando pelo deserto, Deus se encarregou de todas as manhãs. Deus mandava para eles o maná caía do céu. E qual que foi a ordem que Deus deu para eles? Que todos os dias de manhã eles fossem lá, recolhessem o maná, mas o suficiente para que eles comessem naquele dia, que eles não guardassem para o próximo dia, porque se eles guardassem aquele alimento para o próximo dia, ele ia apodrecer, ele ia estragar. Mas muitas pessoas desobedeceram a ordem de Deus, com medo de faltar, e foram guardar aquele alimento, e no outro dia já tinha estragado. O que Deus fala para a gente aqui? Que todos os dias eu tenho que buscar o reino dele. Então eu busco hoje para me vencer os meus gigantes hoje. Amanhã é um novo dia. Eu busco amanhã para me vencer meus gigantes amanhã. Talvez o seu gigante amanhã é o cheque que vai cair, é a conta que você tem que pagar, é a porta do emprego que você talvez tenha que achar. Mas amanhã Deus vai te dar a provisão, vai te dar o sustento. Então não se preocupe com o seu amanhã, se preocupe hoje. Talvez hoje você precisa pedir perdão, se reconciliar com a sua família, pedir perdão para alguém que você magoou, e até mesmo se reconciliar com o próprio Deus. Então basta a cada dia o seu próprio mal. E para encerrar essa palavra aqui, eu quero deixar um texto para você aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 6 e 7, fala assim, ó: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E olha o versículo 7, ó, diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. Então, pessoal, você que está me ouvindo, lança diante de Deus a sua ansiedade. Se humilhe, não diante das pessoas, mas se humilhe diante de Deus. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho e fala com Deus. Chora mesmo, chora diante de Deus, chora diante daquele que pode te ajudar. Se humilhe diante de Deus, para que no tempo oportuno, um amanhã, no futuro, ele possa te exaltar, e ele vai te exaltar. Lança sobre ele. Quando o termo lançar é você tirar de você algo e colocar sobre a outra pessoa. Então, no caso aqui, você está lançando, tirando a ansiedade dentro de você e lançando sobre Jesus a sua ansiedade. Então, quando você faz isso, ele cuida de você, ele cuida da sua família, ele cuida da sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus. E eu quero orar para você. Talvez você que se encontra aí ansioso, preocupado, triste, angustiado, eu vou orar aqui e o próprio Espírito Santo de Deus vai consolar você aí na sua casa, ou aonde você estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento para essa pessoa que está triste,
que está ansiosa, que está preocupada, meu Deus, em relação ao seu futuro e à sua sobrevivência, Pai. Mas nós cremos na Tua palavra, que o Senhor sustentou o Teu povo ali no deserto, onde não havia alimento, onde não havia produção, onde não havia nada. O Senhor deu o sustento. Então o Senhor também vai dar o sustento para as pessoas que estão ouvindo essa palavra, que estão acreditando nessa palavra. O Senhor vai dar o sustento, o Senhor vai dar o alimento, o pão de cada dia, a comida, Senhor amado, porque o Senhor é Deus. Então, meu Deus e meu Pai, que toda perturbação na mente, toda preocupação, eu repreendo agora em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo venha consolar e colocar a paz, a alegria, meu Deus, sobre essa vida, Pai. Nós cremos na Tua palavra, tomamos posse e acreditamos na mesma, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.